E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então essa é a primeira aula, na verdade, do nosso curso. Esse curso ele vai ser dividido em alguns módulos, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês o que eu tenho definido por enquanto. Isso pode mudar, acredito que vai mudar. Beleza? Então vamos começar aqui. Então eu vou dar uma introdução bem rápida sobre o Dart. Logo em seguida vou abordar o Flutter básico. Nada do que já não é falado por aí, do que existe na documentação, tá? Mas só para trazer uma visão para vocês de como está o Flutter básico. No momento que eu gravo essa aula, então a gente está aqui em setembro de 2021, rapaz. Logo em seguida a gente entra em Flutter intermediário, vamos ver um pouquinho de animações, testes, vários tipos de testes e outros assuntos. Logo em seguida a gente vai abordar Solid na prática, tá? Então práticas de mercado, como o mercado aplica o Solid. Logo em seguida Design Patterns, os principais Design Patterns que a gente tem que conhecer e dominar. E depois a gente vai falar sobre arquitetura, então vou trazer para vocês uma visão bem profunda de arquitetura e vocês vão ter uma base de como saber escolher, interpretar e evoluir qualquer arquitetura, ok? Então, para começar, essas aulas de Darts iniciais, elas vão ser tudo aqui no Dartpad, ok? Para quem não conhece, o Dartpad é uma IDE online, onde a gente pode testar tudo que for Dart. Então, é uma ideia bem bacana, a gente consegue aqui fazer testes rápidos. Recomendo quem não conheça, dar uma procurada aí, Dartpad. Estou trabalhando com ele com o Null Safety ativado, vou dar aqui algum zoom para melhorar para vocês. Então, para essa aula, aula 1, eu vou dar uma introdução para vocês do que é variável. Quem já domina esse assunto, pode pular para a próxima e a gente se vê. Para quem está começando agora, variáveis. Então, variáveis vão ser a unidade básica da sua aplicação. Tudo vai começar com elas, ok? Então, variáveis vai ser todos os atributos que um objeto seu pode ter. Eu não quero pular alguns passos, mas o que seriam variáveis de um mundo real, tá? Então, eu tenho um objeto celular, tá? No futuro a gente vai falar sobre orientação a objeto. Todos os detalhes do meu celular, a capinha, processador, memória e tudo mais, seriam as variáveis dele, ok? E essas características, essas variáveis, a gente escreve também na computação. E como que a gente escreve variáveis no Dart? Então a gente vai começar aqui escrevendo nossa primeira variável, tá? Eu não vou me atentar, para quem já está um pouquinho avançado, a falar sobre o Null Safety nessa aula. Ela vai ser a nossa próxima, tá? A ideia inicial é falar de variáveis, como criar os tipos de variáveis que a gente tem e tudo mais, ok? Então vamos começar aqui criando o tipo string. O que é o tipo string? O tipo string é tudo que é a base do texto. Então eu quero escrever o meu nome. Então uma string, nome, o nome, aqui no caso é o nome da minha variável, então vou colocar aqui, variável nome. E qual que vai ser o valor? Toda vez que a gente está falando de string, é entre aspas dupla, ok? Ou aspas simples, o Dart também permite. Recomendo aspa dupla, que é uma convenção muito utilizada em várias outras linguagens. Se você for para uma outra linguagem, aspa duplas em string é quase que certeiro. Então, qual que vai ser o nome da variável? Vai ser o meu nome, David. Ponto e vírgula no final. Então, o Dart, ele espera que toda vez que a gente escrever uma linha de código, a gente termine com ponto e vírgula. Então, a gente criou uma variável e chamou o nome dela, o valor dela, David. Então, recapitulando, o tipo da minha variável, aqui no caso é uma string, o nome da minha variável e o sinal de igual, eu estou atribuindo à minha variável o valor que se chama aqui David, ok? Ponto e vírgula para encerrar a minha instrução. Vamos agora ver um outro tipo. Eu tenho um outro tipo também, que é o int. O int é o tipo inteiro. Toda vez que a gente for trabalhar com valores inteiros, é um int que a gente vai trabalhar. Então vai ser valor variável. Qual que é o valor? Vamos colocar 10.
Então, a gente criou uma variável do tipo int, com o nome valor variável e acrescentou a ela o valor de 10, ok? Mais um tipo. A gente também tem um tipo chamado bool. O que é o bool? Bool de booleano, que é uma condição que pode ser verdadeira ou falsa. Então, vamos adicionar um nome aqui, é verdadeiro. Eu vou colocar que true, sim, é verdadeiro. Então, recapitulando, o tipo dessa minha variável é bool, booleano. O nome da minha variável é verdadeiro e estou atribuindo a ela o valor de true, ok? Outros tipos, David, que eu posso ter. A gente tem outros tipos mais complexos, como mapas, sets, lists. Ah, David, se eu quero ter vários nomes dentro da minha variável, o que seria isso? Seria uma lista. Então, pense realmente no formato de uma lista de string. Então, eu estou falando que o formato da minha lista, todos os itens dentro delas são do tipo string. Então, lista de palavras. O que é o lista de palavras? É o nome da minha variável. Vamos atribuir valores. Como que a gente atribui valores para uma lista? Toda lista, para atribuir valores, os valores ficam entre colchetes. Então, eu tenho aqui os colchetes, vou fechar a vírgula no final, ponto e vírgula, e vou agora atribuir valores. Então, eu vou escrever o meu nome completo. Então, o meu nome completo, meu primeiro nome é David. Sempre strings, a gente aprendeu, são entre aspas duplas, ok? Vou agora adicionar mais um item dentro da minha lista. Lembra que a lista pensa realmente aí numa fila de banco, onde cada pessoa ali tem uma senha, tem sua posição e ela é um objeto. Então, a gente está criando agora o segundo. O meu sobrenome é William. Então, eu tenho uma lista que, no caso, ela tem dois objetos, duas strings. O nome da minha lista é lista de palavras e dentro dela eu atribuo os valores entre chaves de David e William. Ok? Como que a gente pode escrever agora, ver se realmente essas variáveis receberam esses valores, David? A gente tem uma operação que se chama print. Então, print. Eu vou printar o valor das variáveis. Variável nome. Sempre lembrando do ponto e vírgula no final. Vamos executar e vamos ver o que vai sair. Olha, aqui no console, o primeiro valor que saiu foi David. Por quê? Porque a gente está printando a variável nome. E o que a gente atribuiu para a variável nome? O valor de David. Vou printar os outros valores e quando chegar no mapa, a gente vai aguardar que a gente vai ver que ele é um pouquinho diferente. Ok? Então, olha, no nosso console, a gente tem o David, primeira variável, correto. A segunda, 10, foi o que a gente atribuiu. E o terceiro, true, que foi o que a gente atribuiu. Como que a gente printa agora os caras da nossa lista, David, as posições da nossa lista? É bem simples, na verdade. Então, eu vou fazer o print sobre a minha lista e vou pegar a posição da lista que eu quero imprimir. Qual que é a posição que eu quero? Então, eu pego o colchete e falo que eu quero imprimir na posição 0. É interessante comentar também que toda lista, nas grandes linguagens de programação que eu conheço, toda lista começa com index, tá? Então, a posição se chama index, com index de 0, e nunca em 1. O que seria isso? O David, ele não é a primeira posição, ele é a posição 0. O William é a posição 1, e não 1, 2. Ok? É por isso que quando eu fazer o print, eu vou fazer o print do index, se acostuma com a palavra index, tá? Mas da nossa posição 0. A posição 0 é David. Vamos garantir e olha, ele printou agora o David. Agora a gente vai fazer no nosso print, tá?
uma concatenação aqui para printar os dois valores. Como que a gente pode fazer isso, David? Eu posso adicionar as aspas simples aqui para falar que eu vou estar printando uma string, ok? Eu vou atribuir uma chave aqui para falar que esse cara é a string que a gente vai tratar. Eita, fico perdendo aqui, eu estou em outro teclado e vira e mexe eu me perco. Vamos ver se isso aqui já vai funcionar. Por enquanto vai printar só David. O próximo passo eu vou adicionar um tracinho só para separar, ok? E vou copiar essa nossa instrução aqui e vamos printar o valor do index 1, da posição 1, que seria o nosso segundo item dentro da lista, ok? Então, tem que ser David, tracinho, respeitando o nosso tracinho, William. David, tracinho, William. Foi isso que aconteceu. Bom, nessa aula era isso. Eu queria mostrar uma visão realmente do que são variáveis, como criar os principais tipos de variáveis que a gente vai trabalhar no dia a dia. Tem outros tipos, David? Tem outros tipos sim. É interessante a gente conhecer? Com certeza. Mas eu acho que os outros tipos a gente vai utilizar mais quando a gente tiver um pouquinho mais evoluído. Lembra que essa aula é bem para quem está começando? Essa é a aula que eu queria ter tido, por exemplo, quando eu fiz faculdade. Beleza? Então, qualquer dúvida a respeito dessa aula, deixa nos comentários. Eu vou tentar dar muita atenção e responder todas as dúvidas. Ou me procura lá no LinkedIn ou no Telegram. E é isso, tamo junto. Valeu!